Olá, tudo bom? Meu nome é Rafael Guido, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos da USP e aqui no Instituto de Física de São Carlos a gente tem um centro de pesquisa que é chamado CIBFAR-FAPESP. Ele significa Centro de Pesquisa, Inovação e Biodiversidade de Fármacos e nesse centro a gente congrega 19 pesquisadores de 6 universidades aqui do estado de São Paulo. A gente tem, esses 19 pesquisadores, um objetivo comum, que é fazer a descoberta de novos candidatos a fármacos. Mas antes de falar de fármacos de maneira geral, eu queria contextualizar para vocês o que é a diferença entre fármacos e drogas. Porque é muito comum a gente ouvir na mídia que foi descoberta uma nova droga. E aqui no Brasil, principalmente na língua portuguesa, a gente tem uma diferença bastante grande entre o conceito de fármaco e o conceito de droga. Para começar a falar então nessa aula, quero contextualizar o que é a droga para vocês, mas num contexto um pouco mais romântico. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, de como que as drogas influenciaram, por exemplo, as artes de maneira geral. Eu peguei alguns exemplos que eu gostaria de discutir aqui com vocês. As drogas, por exemplo, nas artes plásticas, elas tiveram uma influência bastante grande num quadro que é bastante famoso do Sandro Botticelli, do século XV. O quadro é intitulado Marte e Vênus e ele significa que é a vitória da deusa do amor sobre a guerra. A deusa do amor é Vênus, o deus da guerra é Marte e aqui nessa pintura a gente consegue ver que o Marte, que é o deus da guerra, ele está caído e que a lança dele está apontada na direção dele, mostrando que Vênus, a deusa do amor, conseguiu vencê-lo. A pergunta que se faz é como que será que a Vênus conseguiu então vencer Marte, né, o poderoso deus da guerra? Se a gente observar na parte inferior daqui dessa pintura, a gente consegue ver uma pequena planta, que curiosamente ela foi pintada, né, retratada nessa pintura. Quando essa planta foi mostrada para os botânicos, ela foi identificada como sendo a Datura stramonium, uma planta rica num princípio ativo chamado atropina. A atropina, quando ela é administrada, né, ela é dada para uma pessoa em altas concentrações, ela é tóxica para essa pessoa. E isso sugere, então, nesse quadro, que Vênus utilizou envenenando o Marte para poder vencê-lo. Um outro exemplo que a gente tem de drogas nas artes é na literatura. As drogas influenciaram bastante, por exemplo, Aldous Huxley no seu livro As Portas da Percepção. As Portas da Percepção descreve toda a sensação que o Aldous Huxley tinha sob o efeito de uma droga chamada LSD. Um outro exemplo que a gente tem das drogas na literatura é o livro do Carlos Castaneda. Carlos Castaneda foi um pesquisador, antropologista da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que fez a sua tese de mestrado retratando as experiências dele na tribo Yaqui, no deserto de Sonora, no México. Lá ele teve contato com várias plantas que os índios utilizavam em sua cultura e ele descreve nesse livro as suas experiências alucinógenas com ela. Então é bastante interessante, recomendo que vocês leiam para conhecer um pouquinho mais tanto da cultura quanto do efeito da droga no organismo. O exemplo de drogas na sétima arte, que é o cinema, também é bastante interessante. Ela influenciou 2 filmes que eu fortemente recomendo para vocês terem ideia de até onde vai o impacto da heroína no organismo, né, no ser humano e na vida de uma família. Esses 2 filmes, o Requiem por um Sonho e o Trainspotting, são 2 filmes que abordam a heroína como tema central. E é super atual isso porque hoje nos Estados Unidos o uso de heroína é considerado uma epidemia. Então a gente precisa fazer alguma coisa para fazer o tratamento, fazer pesquisas para fazer o tratamento dessas doenças, dessa epidemia. E por fim, eu gostaria de comentar com vocês a influência das drogas na música. Eu selecionei 2 exemplos aqui, um deles do Metallica, num disco de 1986 chamado Master of Puppets, que significa o mestre das marionetes. Nesse disco, a música título, ela diz o seguinte: experimente-me e você verá, mas é tudo o que você precisa. Você vai ser totalmente dedicado em como eu vou matar você. É muito impactante essa frase, né? É muito forte.
Na frase seguinte ele fala: eu vou te manter ocupado, eu vou te ajudar a morrer, eu vou correr através de você e agora eu domino você também. E é quem está falando, essa música é em primeira pessoa, a gente fica se perguntando quem que é o master, né? Quem é o mestre que comanda tudo isso, que faz toda essa desgraça que ele descreve. Esse mestre, para poder descobrir, a gente precisa voltar na capa do disco. Se vocês observarem aqui na capa do disco, é uma capa bastante mórbida, é um cemitério, onde a gente vê linhas, né, de cruzes brancas alinhadas como se fossem carreiras, que terminam num pôr do sol. E o que a gente consegue, então, inferir disso aqui, entender dessa capa, é que a droga que é administrada, utilizada dessa maneira em carreiras brancas, é a cocaína. E o mestre, então, que ele está se referindo aqui, é a própria cocaína. Talvez um exemplo mais próximo que eu posso passar para vocês é o exemplo da música Fogo, do Capital Inicial. Quando o Dinho Ouro Preto escreveu essa música, num disco que curiosamente ele chamou de Você Não Precisa Entender, ele diz o seguinte, que o poder de dominar é tentador, já não sinto nada, sou todo torpor. Não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital. Onde quer que eu vá e o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Aqui ele não está se referindo ao amor da vida dele, ele está se referindo basicamente à cocaína. Então, quando a gente relê a letra dessa música sob essa perspectiva, a gente consegue ver o quanto que a droga pode ser cruel para um indivíduo. Imagina você ter que viver fazendo alguma coisa o tempo inteiro sob efeito da droga. Então, com isso, a gente caracteriza o que são drogas. E aqui no nosso laboratório, na nossa pesquisa aqui na Universidade de São Paulo, a gente não quer fazer desenvolvimento de drogas, descoberta de novas drogas. A gente vai fazer descoberta de novos fármacos. E o fármaco, por definição, é aquela substância ativa, a molécula que está dentro do medicamento. E ela vai ter uma ação terapêutica no organismo. Ou seja, se você está com uma dor de cabeça, você vai tomar um medicamento, um fármaco, para tratar essa dor de cabeça. E é isso que a gente quer fazer aqui. E para poder fazer esse desenvolvimento aqui no nosso laboratório, a gente escolheu uma doença que é de grande impacto mundial, que é a malária. A malária é uma doença causada por um parasita do gênero Plasmodium protozoário. Essa doença mata quase 500 mil de pessoas por ano. 500 mil de pessoas é uma quantidade muito grande de pessoas. Se vocês tiverem a gente fazer uma conta bastante simples, que é pegar esse número de 500 mil, 500 mil pessoas e dividir pelo número de minutos que a gente tem em um ano, a gente vai ter aproximadamente uma morte por minuto. E sendo que 75% dessas mortes que ocorrem são de crianças com menos de 5 anos de idade. Então a gente realmente precisa fazer alguma coisa para oferecer novas alternativas de tratamento para essa doença tão devastadora. Nesse sentido, o que a gente faz aqui no laboratório? A gente seleciona uma proteína que é importante, né, para o micro-organismo causador, no caso o Plasmodium, e a gente investiga de como que a gente poderia impedir essa enzima, essa proteína, de trabalhar. Então, a gente modula a atividade dela. Para isso, a gente explora moléculas que são da nossa biodiversidade brasileira, onde a gente tem novas moléculas que a gente não conhecia anteriormente e ver se a gente consegue investigar se elas conseguem inibir o funcionamento dessa proteína. Feito isso, a gente agora passa para uma segunda etapa, que é observar se essa molécula agora, ela não só inibe essa proteína que antes estava dentro de um tubo de ensaio, mas agora se ela consegue matar o desenvolvimento do parasita, se ela consegue impedir o desenvolvimento do parasita, matando esse parasita, que é o nosso grande objetivo. Então o que a gente faz? A gente vai fazer os ensaios que são chamados ensaios in vitro. E nesse caso a gente consegue observar que a molécula ela consegue realmente matar o parasita num tubo de ensaio novamente. Agora a gente precisa do que a gente chama de prova de conceito, onde a gente vai administrar essa molécula num modelo animal que é infectado com parasita. Então a gente tem um modelo da doença que vai sugerir para a gente, vai indicar para nós se essa molécula seria capaz realmente de matar o parasita lá dentro do organismo infectado. Para isso, então, a gente administrou essa molécula nos camundongos e aqui a gente consegue observar que o grupo não tratado, os parasitas, que a gente chama aqui, o nosso controle é a parasitemia, ela começou a aumentar bastante, que significa que o parasita estava desenvolvendo dentro do camundongo. E no grupo tratado,
com a molécula que a gente tem desenvolvido aqui no laboratório, a gente observa que o parasita desenvolveu bem menos dentro do animal no grupo tratado. Após 7 dias de tratamento, a gente consegue observar que aqui a parasitemia aumentou muito mais no grupo não tratado e no grupo tratado estava menor, sugerindo para nós então que essa molécula ela pode ser útil para o tratamento dessa doença. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Uma coisa é a gente administrar essa molécula num modelo animal. As próximas etapas seriam então agora fazer o estudo em humanos. Só que para isso a gente precisa de uma infraestrutura bastante grande, com suporte de hospital, que foge um pouquinho agora do escopo do nosso projeto, né? Até onde a gente consegue ir. Então, para concluir, gostaria de falar para vocês que esse processo de descoberta de novos fármacos é longo e bastante complexo. Demora, em geral, de 15 até 20 anos para conseguir lançar um novo fármaco no mercado. Para a gente poder encontrar essas moléculas, a gente pode, então, investigar a biodiversidade brasileira, que é uma fonte extremamente rica de moléculas que a gente sequer conhece qual é a estrutura dessas moléculas ainda. E muito provavelmente a cura para várias doenças que a gente tem hoje pode estar lá. E basta a gente investigar, né, pesquisar essas moléculas. E se a gente quer realmente melhorar a qualidade de vida das populações, a gente precisa fazer pesquisa. E no nosso caso aqui, principalmente a gente quer melhorar a qualidade de vida das populações de países em desenvolvimento, onde a malária é uma das principais doenças parasitárias.